Oi, gente! Eu sou a Jéssica Maier. E eu sou a Débora Medrado. E juntas estamos começando mais um episódio do Gym Lovers! Sim, escolhemos o nome do nosso podcast. Graças a Deus! Depois de a gente ter feito a enquete no Instagram, várias pessoas mandaram dicas de nome e a gente escolheu o que a gente mais gostou, né? Porque nós somos apaixonados pela ginástica, né, Débora? E eu acho que ficou o nome perfeito. Sim, esse nome representa tudo, gente. Quem ama o esporte, quem ama a ginástica, vai escutar nosso podcast. Isso mesmo. E hoje teremos nossa primeira entrevistada. Nosso Gym Lovers de hoje é muito especial, né? Que a gente está trazendo aqui hoje a Camila Ferezin, que é treinadora da Seleção Brasileira, treinadora da Débora atualmente, né, Débora? Sim, ela é minha treinadora atualmente, foi treinadora da Jéssica, é uma ginasta olímpica, é uma assistente técnica olímpica, é uma treinadora olímpica. E sem enrolar, vamos lá que esse nosso episódio desse podcast vai ser muito especial. Seja bem-vinda, Camila Ferezin. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui hoje com vocês. Espero contribuir com esse trabalho que vocês estão iniciando. E é isso. Vamos com tudo. Então vamos lá. Eu fiz uma seleção de perguntas que eu fiz no Instagram. Algumas meninas mandaram perguntas, selecionei algumas. Mas assim, eu queria primeiro falar sobre a Camila ginasta. Como que você conheceu a ginástica? Como você entrou? Quantos anos você tinha? Em que cidade? Eu quero saber do seu começo como ginasta. Bom, eu comecei com 8 anos de idade em Londrina, no Paraná, no Colégio Vicente Rijo, onde a gente iniciou, né, eu e minha irmã, a prática da modalidade. Mas logo com 2 anos de ginástica, a gente já começou a competir os campeonatos nacionais. Foi quando a Bárbara, né, Lafranc, que foi minha treinadora a vida toda, ela encerrou a carreira de ginasta e começou a carreira de treinadora. E eu fui uma das ginastas que ela convidou, né, para fazer parte do time dela. E eu tinha mais ou menos uns 10 anos e a gente começou a praticar mesmo a modalidade para participar das competições. Então já faz algum tempo, mas foi onde tudo começou. Conta um pouquinho, Camila, das dificuldades do seu início de carreira, das dificuldades ao longo do seu tempo de ginástica. Bom, depende se foi no início da carreira ou no final, porque foram muitos anos. Eu treinei, assim, comecei com 8 anos, né? Com 10 anos já estava participando dos campeonatos nacionais. Com 12 ou 13, eu não lembro muito bem, mas eu participei do meu primeiro campeonato internacional, que foi no Chile. E com 14 ou 15 anos eu já estava, né, fazendo parte das seleções no individual ou no conjunto, representando nosso país. E nesse início de carreira, assim, eu acho que o mais difícil foi conseguir, né, ter o apoio, o patrocínio. Era uma modalidade que não era muito conhecida, né, na nossa época, então a gente não tinha muito patrocínio. Então eu lembro, assim, que meus pais se sacrificavam muito, levava a gente para os treinamentos, buscava, e de manhã e à tarde. Teve competições que meu pai chegou até a vender um carro dele, eu lembro, nunca esqueço disso, porque foi um fato, assim, que me marcou bastante, para poder vender um carro para eu poder participar de um evento internacional. E foi na França, e eu lembro certinho, assim, foi bem início de carreira mesmo. Eles que sempre estiveram do meu lado nos momentos bons, nos momentos ruins, difíceis, enfim, de alegria, né? E hoje eu vejo, assim, que muitos anos se passaram e continua do mesmo jeito. Eles estão aqui em Aracaju me ajudando, né, com a Maria Clara e dando o apoio, o suporte que a gente precisa. Uma família é o bem mais precioso que Deus nos deu.
Mas depois, mais pra frente, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu não lembro muito bem, começou a ter a seleção permanente de conjunto, que iniciou em Londrina. E foi aí que a gente conseguiu a primeira medalha de ouro do Brasil na ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos, que foi em Winnipeg, em 99. Então foi onde tudo começou a mudar, né? O nosso esporte começou a ter mais visibilidade, mais patrocínio, mais resultado, consequentemente mais investimento, né? Então aí sim que a modalidade se tornou conhecida, mais conhecida. Aí foi desenvolvendo, né? Dá pra ver então que desde o início a sua família te apoiou muito, acho que é o mesmo que o meu caso da Jéssica. E além de você, a sua irmã também fazia ginástica, então acho que era um sacrifício maior ainda pra sua família, não é? Exatamente, porque não era só uma que tinha que comprar os colãs, que tinha que levar e buscar, que tinha que cuidar, eram duas, então tudo era vezes 2. Meu Deus. Mas, nossa, foi muito legal, assim, meus pais sempre me apoiaram, minha mãe sempre, eu lembro, assim, que ela fazia as nossas alimentações, cuidando o máximo pra gente ter energia para treinar. Meu pai leva e busca, né? Vocês sabem muito bem como é. Nesse momento a mãe é tudo, psicóloga, nutricionista, companheira, e briga e ajuda, a mãe é tudo nesse momento. Eu lembro porque eu e minha irmã sempre dormimos no mesmo quarto, e aí quando chegava, assim, depois daqueles treinos exaustivos, daí uma fazia massagem na outra, aí depois que a gente ia dormir. Então, nossa, é muito bom relembrar, né? Foram sacrifícios que valeram a pena, e quando eu olho para trás e vejo tudo isso, relembro tudo isso, como nesse momento aqui que a gente está junto, é muito gratificante, e isso é muito bom para mim na carreira também como treinadora, porque eu me vejo em vocês. Então, Camila, todo mundo sabe, né, que você tem 2 filhos, o João Lucas e a Maria Clara, né, que já é super famosa. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a sua primeira gravidez, né, já que você era ginasta, estavam prestes a ir para uns Jogos Pan-Americanos. Conta pra gente como foi esse momento pra você. Foi, assim, o João Lucas, eu estava participando de um campeonato mundial na Espanha, se eu não me engano foi Sevilha, em 98, a gente teve um dos melhores resultados que o Brasil já tinha conquistado em campeonato mundial, e eu lembro que eu fazia dieta e eu não conseguia perder peso, e quando eu voltei desse mundial eu descobri que eu estava grávida de quase 2 meses e pouco, quase 3 meses. Então foi um baque muito grande na época, eu levei um susto, assim, que mais me deixou assim angustiada foi que eu pensei que minha carreira tivesse acabado. E o mais difícil foi falar para minha treinadora. Depois que eu falei com meus pais, eu falei com ela. E quando eu olhei para ela, pensei que minha carreira estava acabando. Ela falou assim: não, imagina, você vai cumprir os 3 meses que é de risco e você continua treinando, vai até onde você aguentar. E depois a gente faz seu retorno, né? E foi bem no ano de 99 que eu ganhei João Lucas, 13 de janeiro de 99. Eu treinei até o 7º, 8º mês, assim, claro, com mais parada, treinando lançamentos, balé, assim, mas eu continuei os treinamentos. E deu tudo certo. Quando eu tava com 1 mês e meio, 1 mês e meio não, acho que eu tava com 1 mês, a Bárbara me ligou e falou: olha só, Camila, vamos voltar a treinar? Deu, quanto tempo? Tá com 1 mês. Aí ela falou: então pode voltar a treinar. Deu, sério? Voltar a treinar? Ela volta a treinar, deu, beleza. E voltei a treinar, e foi nesse ano, a gente treinou, eu acho que eu treinei depois que o João Lucas estava com 1 mês, eu treinei, sei lá, uns 4, 5 meses, eu não lembro direito, e a gente participou dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Foi a primeira vez que eu deixei ele para participar desses jogos, ele ficou 15 dias,
E quando a gente voltou, eu tava com a medalha de ouro. Uau! Foi uma maior festa, foi a primeira medalha, né? Foi bem legal. A gente recebeu uma festa maravilhosa em Londrina e a gente pôde comemorar. Então, é marcante. Nunca esqueço desses momentos, assim, que foi bem marcante na minha carreira. E hoje ele tá com 21 anos. Eu imagino, deve ter sido assim, com certeza no começo um susto, mas depois ele deve ter virado mascote da equipe, assim como a Maria Clara foi nossa mascote nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, né? E que bom que deu tudo certo e que tu conseguiu ainda ajudar o nosso país a conquistar essa medalha, porque eu ainda era muito pequenininha, né? Mas depois que eu cresci, eu acompanhava os vídeos pela internet e realmente foi uma conquista muito histórica para a ginástica rítmica no Brasil, né? Brasil. E naquele ano, né, dos Jogos Pan-Americanos, vocês conquistaram a vaga para competir nos Jogos Olímpicos, né? Exatamente. Eu lembro que a nossa treinadora falava, nós vamos para a Olimpíada, nós vamos para a Olimpíada. E a gente treinava tanto, que a gente pensava que a Olimpíada era algo assim muito distante. E ela falava Olimpíada e a gente pensava no dia a dia, no treino, naquele ano que a gente estava participando de várias competições. E quando a gente ganhou essa medalha de ouro, logo a gente já ficou sabendo que ia participar das Olimpíadas através desse resultado. Então foi uma alegria muito grande, assim. Eu pensava em encerrar minha carreira depois dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, e quando encerrou veio a notícia quando eu pensei que tivesse errado, veio a notícia das Olimpíadas. Aí eu continuei mais um ano treinando, e eu, minha irmã, na época a Daiane, tinha a Flávia, a Juliana Corradini, Michele Salzana, e a gente continuou mais um ano treinando e participamos aí das Olimpíadas de Sydney, que foi maravilhoso. Até hoje eu assisto esses vídeos, as meninas assistem, né? Eu assisti muito. Eu que sou louca dos vídeos, eu assisto a Winnipeg, São Domingos, Sydney, Atenas, tudo. E a gente saiu muito satisfeita, porque a gente treinou muito. Nossa, séries lindas, meu Deus, impecáveis, realmente. Foram lindas mesmo. O público aplaudiu a gente em pé e a gente foi finalista. Foi maravilhoso, assim. Aí eu encerrei minha carreira, eu lembro, assim, eu nunca esqueço quando acabou a última série do Arquimaços, eu dei tchau, assim, pro público, me despedi, assim, bem realizada, satisfeita, mas agradecendo, assim, nossa, é a última vez que eu entro no tablado, que bom que finalizei minha carreira desse jeito, assim, muito feliz e resolvida. Uau! Camila, conta como foi pra gente essa transição de Camila ginasta para Camila assistente técnica olímpica também. Como se não bastasse uma Olimpíada, né? Sendo finalista olímpica, ela foi para mais duas. Uma como assistente técnica e uma como treinadora. Conta pra gente, Camila, como foi a sua vida, assim, de Camila assistente técnica olímpica. Foi uma surpresa para mim, porque eu sempre tive esse perfil de líder, sempre fui aquela chatinha do grupo que queria que lançasse perfeito. Para mim, minha irmã até hoje fala, Camila, se não lançasse para ela na mão, ela não pegava. Até hoje ela fala isso e eu sempre tive esse perfil. Então, quando eu encerrei minha carreira, a Bárbara logo já me convidou para ser assistente dela, e para mim foi maravilhoso. Eu lembro que ela falou, olha, eu precisava e queria que você continuasse mais um ciclo, mas se você não aguenta, não quer partir para o outro lado, então eu gostaria que você me auxiliasse. Para mim foi maravilhoso, porque nasci dentro da ginástica rítmica, treinei 15 anos, 10 anos foram enquanto seleção, né, ginasta da seleção, e permanecer ali trabalhando com ela, nossa, foi maravilhoso, porque ela foi assim, me ensinando tudo como era, cada passo, foi uma mestre, assim, eu tenho muita gratidão por ela.
porque nesses 4 anos eu fui conquistando espaço também dentro da seleção, né? Eu lembro que ela foi aos poucos me delegando algumas funções, eu era responsabilidades, né? Dentro do treinamento, e foi ótimo, porque eu aprendi muito com ela, que é uma fera aí da nossa modalidade, da ginástica rítmica do Brasil. Opa! Mas em 2004 eu fui como assistente técnica das Olimpíadas de Atenas, e foi muito bom, que a gente uma vez finalista olímpico. Uau! Eu tô lembrando agora que eu lembro de um vídeo, não sei se foi da final olímpica de vocês, de Atenas. Não, Sydney, que você fez ginasta. Você falou, nossa, Biru, eu tava muito calma. Você falou isso, acho que vocês treinaram tanto, repetiram tanto. Você, nossa, eu entrei muito calma, meu Deus. Eu acho que essa frieza que os treinamentos e as repetições trazem pra gente, não é? Ah, exatamente. A gente treinou muito, muito, assim. Para mim, o último ano é de Unipeg, um pouco antes de Unipeg, pelo sacrifício todo de amamentar, treinar, filho, tudo, foi sacrificante, querendo ou não, porque além de tudo ainda eu conduzi a faculdade junto, então se me perguntar como eu fiz isso, eu não sei muito bem, mas eu fiz. Eu me formei em 2000, finalizei minha carreira em 2000, sendo finalizada as Olimpíadas de Sydney, e continuei mais esses 4 anos como assistente técnica. Então foram momentos difíceis, né, que eu passei, e que todas nós, né, mas se falasse assim, você viveria tudo de novo? Sim, viveria tudo de novo. A gente entrou naquela quadra nas Olimpíadas de Sydney, assim, prontas, preparadas, iluminadas, assim. Foi um dos poucos momentos na minha vida que eu tive esses sentimentos diferentes, assim. A gente rezava muito, a gente tinha Deus muito com a gente, e a gente fez a nossa parte. Então, acho que Deus nos iluminou naquele momento. Parece que não era eu que estava ali, mas sim. Ele honrou tudo que vocês trabalharam, né? Tudo que foi sacrificante para vocês. Acho que nesse momento ele honrou cada uma, né? Sim, muito legal. E eu também senti isso, né? Quando competi nos Jogos Olímpicos. Parece que a gente transcende, assim, na hora de competir, né? Porque a gente treina tanto, né? E ali é uma das competições, é a competição mais importante do planeta, né? Então, realmente estar ali é para poucos, assim, e só os mais... Como é essa tatuagem no pé, Camila? Os mais fortes, os mais rápidos, né? Os mais velozes, mais fortes, mais altos, sítios altos fortes. Só os melhores mesmo que estão nos Jogos Olímpicos. E depois dos Jogos Olímpicos de 2004, a seleção passou por uma reformulação, né? E aí, nesse período, você foi técnica da Unopar, né? Exatamente. Daí, quando em 2004, né, finalizou a seleção brasileira lá em Londrina, aí eu comecei como treinadora mesmo do clube, né, da Unopar, que é a universidade onde a gente cresceu e aprendeu tudo que a gente deve à nossa vida, né? Porque vivemos ali naqueles corredores, aquele ginásio a vida toda. E eu tive essa oportunidade de trabalhar como treinadora na Unopar e formei as minhas ginastas. Foi a minha única formação, né? Eu peguei lá algumas ginastinhas que estavam começando, selecionei e comecei o meu trabalho, o meu próprio trabalho. E a gente cresceu junto, né? Foi uma equipe assim que Deus foi tão bom, maravilhoso comigo, que eu pude ganhar vários títulos com essas meninas, né? Muito conhecidas. Hoje todo mundo conhece Gabriele Moraes, Isadora Magalhães, Débora Falda. Débora Falda foi ginasta da Daiane, da Virgínia, trabalhei um pouquinho com ela também, Beatriz Pomini. Então esse grupo de ginasta, Gabriela Grade, então esse grupo de ginastas assim, muito talentosos, que a gente cresceu juntos, assim, eu como treinadora, elas como ginastas, e a gente foi subindo as categorias para infantil, até chegar ao juvenil. Ganhamos vários títulos, medalhas, assim, campeonatos brasileiros,
E quando elas chegaram no juvenil, que eu fui convidada para assumir a seleção aqui em Aracaju. Foi só um tempinho, treinadora de clube, né? Já voltou para a seleção, fez seleção ginástica, seleção assistente técnica, faltava só o currículo de treinadora e você conseguiu nesse ano aí, não foi? E essas meninas eu iniciei em 2005 e trabalhei com elas até 2010, então foram 5 anos que a gente cresceu aí juntas e eu tive a oportunidade de aprender, né, como treinadora mesmo, para formar, né, essas ginastas, e dessa formação a gente chegou com ginastas na seleção brasileira, quando eu assumi, né, e a Gabriele é uma ginasta olímpica que eu formei, claro, com outras treinadoras que ajudaram o nosso clube depois que eu saí da Unopar, mas eu sinto muito orgulho delas, assim, elas são como minhas filhas, mesmo de longe, eu falo com elas, assim, a gente se encontra, e eu tenho um amor e um carinho muito especial por todas elas. Emily também Nunes, que hoje é treinadora. Então, é muito legal. É muito legal a gente ver que contribuiu com a formação dessas meninas. E ajuda, né, tanto como atleta e forma pessoas também, né? Porque esporte é assim, disciplina, dedicação e responsabilidade, né? Exatamente. E eu sinto orgulho de vocês também, minhas capitãs. Jéssica é um exemplo, é um espelho para todas as gerações aí que estão vindo, para as meninas ginastas, tudo, um monte de ginasta espelho, inclusive nós, né, Débora? Débora fala, Débora, conversa com a Jéssica. Jéssica, ajuda a Débora. E a Débora, depois que a Jéssica finalizou, né, a Débora assumiu como capitã e vem fazendo um ótimo trabalho, mesmo nova, ela tem um perfil, tem a liderança e tá se espelhando em você, Jéssica. Ela tá indo muito bem, viu? E eu quero sentir que vocês sentiram esse negócio nas Olimpíadas. Com certeza, acho que não tem nada mais gratificante do que ouvir isso de você, Camila, né? Que também foi uma grande inspiração para mim, ainda é, né? Como treinadora, como pessoa, como mãe, e fico muito feliz de ouvir isso. E agora eu queria que tu falasse do teu retorno para a seleção, assim, porque foi ali que eu te encontrei pela primeira vez, assim, né? Eu já ouvia falar em Camila Ferezin e eu já estava na seleção quando você assumiu novamente, né? E a seleção estava passando por um período também difícil e você assumiu a seleção, assim, quando estava bem difícil mesmo, que a gente corria o risco de nem conseguir a vaga para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E eu lembro que você chegou, assim, em 2 semanas, revolucionou, assim, o nosso esquema de treino e tudo mais, assim, e graças a Deus a gente conseguiu, né, classificar, a gente foi vice-campeãs, né, daquele Pan-Americano, e para estar no outro ano nos Jogos Pan-Americanos, e com certeza você fez um trabalho incrível. Eu queria que tu contasse um pouco da sua versão, né, dessa história. Bom, foi uma história muito louca, né, porque quando eu finalizei minha carreira de ginasta, eu fiquei 4 anos como assistente técnica da Bárbara. Depois eu formei, né, essas meninas, fui treinadora 7 anos do clube e me convidaram para vir para Aracaju para ajudar a treinadora na época que estava como treinadora da seleção. E quando eu cheguei aqui, no dia que eu cheguei em Aracaju, para ficar, eu lembro certinho que eram 20 dias para ajudar, né, a treinadora na época, e eu cheguei aqui, essa treinadora foi demitida. Então, eu levei um baque muito grande, porque eu não esperava assumir a seleção e sim ajudar, né? Naquela época, foi final de 2010. E eu não conseguia falar com a presidente na época, e nisso eu fui trabalhando vocês, né, Jéssica? Você era uma das mais novinhas. Eu acho que era a mais novinha, não era? Era a mais nova, sim. Era uma criança, uma baby. E eu lembro que a gente trabalhou muito. Eu lembro que teve dias que a gente saía 10 horas da noite do ginásio
ginásio, mas em 20 dias a gente trabalhou muito. Eu lembro que eu mudei as coreografias, ajeitamos tudo, né? Vocês confiaram em mim, no meu trabalho, fizeram uma dieta. Eu lembro que as meninas mais velhas que precisavam perder mais peso, fizeram dieta, enfim, a gente se matou, né? Todas queriam bastante, né? Queriam muito, assim, elas acreditaram, assim, em mim. E para mim foi assim, eu aprendi com vocês naquela época, porque eu nunca tinha sido uma treinadora de seleção e tanta responsabilidade num momento como aquele tão difícil que estava, né? Correndo o risco de não se classificar. E a gente trabalhou sério, quase não dormia, mas quando a gente foi para aquele pré-PAN e classificamos em segundo lugar, aquela medalha de prata valeu o ouro, foi muito legal. E eu senti aquele gostinho de realização, assim, de satisfação, de orgulho, que é muito bom. Esse esporte sempre nos traz, assim, quando a gente trabalha duro, tem perseverança, se dedica e acredita, e aí vem a recompensa. E o ano seguinte foi uma guerra, foi uma briga, porque eu nunca imaginava sair de Londrina, e a Luciane me ligava, assim, quase todo dia, janeiro, me ligava fevereiro e março, e eu, não, imagina, não vou sair da minha cidade, não, nunca passou isso na minha cabeça, não tem como assumir a seleção, não tem como, não vou mudar de Londrina, mas ela insistiu tanto, janeiro, fevereiro, e chegou em março, até eu já não dormia mais de tanta preocupação, quem que ia trabalhar com a seleção para poder participar daqueles Jogos Pan-Americanos, né, que foi em Guadalajara, 2011. Então, e faltava assim, acho que uns 3 meses, não tinha ainda a treinadora, e a Luciane insistindo, até que uma das vezes que ela me ligou, meu filho estava do lado, o João Lucas, e ele falou, o que foi, mãe? Eu falei assim, não, eu tô sendo convidada para assumir a seleção dele, e você não vai assumir? Eu falei assim, não, ela era Aracaju, imagina. Ele, não, você tem que ir. Eu falei assim, não, e você? Eu falei, não vou deixar você aqui. Daí ele, não, eu vou te ver, você vem me ver. Daí eu, imagina, João Lucas. Daí ele falou assim, mãe, você vai ser treinadora da sua nação. Aí eu parei para pensar, daí eu comecei a abrir a cabeça um pouco para isso. E eu pensava, são 3 meses pouco, eu acho que eu tenho que ir, né, porque já está chegando a viagem quase praticamente e não tem a treinadora. Foi aí que essa fala dele, então tá bom. Aí eu falei com a Luciane e falei, olha, ok, Luciane, mas vai ser do meu jeito, deixa eu fazer tudo que eu quero pra gente buscar essas medalhas nesses Jogos Pan-Americanos. E foi, assim, incrível, porque... Dito e feito, e buscou as 3 medalhas de ouro, né? Eu cheguei aqui em Aracaju, a gente renovou a seleção, Jéssica permaneceu, na época, Luísa Matsu, Eliane, Sampaio, Débora Falda, Adriele, Bianca Maia também. Falei tudo. Nossa, foi um grupo maravilhoso, assim, que a gente trabalhou muito, muito. Até encontrei a Bianca esse dia, ela me contou uma história que a gente deu muita risada, e isso que vale a pena. Não sei se você vai lembrar aí, Jéssica, você lembra que a gente foi uma vez apresentar lá em Carmópolis? Nossa! É só falar Carmópolis que elas lembram. E eu nem lembrava. Daí a Bianca, Camila, tu lembra disso? E eu falei para as meninas, né? Olha, vocês entram na quadra e façam essa série. Vocês acertam essa série. Porque se vocês tiver erro, se não for bem, nós vamos voltar para o ginásio. E aí foi a viagem de volta, todas as meninas assim, nossa, será que nós vamos voltar para o ginásio? Porque elas não apresentaram bem, né, Jéssica? Foi terrível, acho que começou a chover, aí as fitas, né, ficaram ruins, foi terrível. E aí, quando foi na volta, elas achando, será que a van vai pro prédio ou vai pro ginásio? Aí chegou lá no ginásio, pode entrar aqui no ginásio. E a gente entrou no ginásio e treinamos. Eu falei, enquanto vocês não acertarem essa série, vocês não vão embora hoje. E a gente saiu umas 10 horas da noite do ginásio.
Nossa, Carmópolis, eu lembro de Carmópolis, me dá até um arrepio, assim, porque a gente... Eu não sei por que elas não esqueceram disso. Eu não sei por quê. Foi. Mas com certeza isso contribuiu, né, para o sucesso que a gente teve nesse ano. Que foi um ano também que a gente foi para o Mundial, né, Montpellier, e aconteceu aquela fatalidade da fita, né? Eu não estava titular nesse momento, porque eu tinha me lesionado, mas eu lembro, assim, de que aquilo aconteceu e todo mundo ficou muito triste. E logo depois eram os Jogos Pan-Americanos, né, e a equipe deu a volta por cima e conquistou as medalhas de ouro, e foi realmente muito incrível, né, Camila? Exatamente. Eu lembro que nesse ano que que a Luciane me convidou para assumir a seleção, a gente fez um planejamento, uma periodização visando esses Jogos Pan-Americanos, e o Brasil não tinha se classificado para esse pré-olímpico, que eram somente os 24 primeiros países que participavam em Montpellier, e acabou que o Brasil participou porque 2 países, não lembro o motivo, mas não se inscreveram para esse Mundial. E aí o Brasil, que estava em 26º, entrou como 24º e participou desse campeonato mundial. E a gente fez uma preparação, né, uma aclimatação numa cidadezinha na França, e a Jéssica se lesionou dias antes da gente embarcar para esse campeonato mundial. Eu lembro que ela dormiu e no dia seguinte ela não levantava o braço. Meu Deus. E aí a gente foi atrás de médico, medicou, fisioterapia, mas não adiantou, e a Jéssica acabou ficando, e quem entrou eu acho que foi a Daiane Amaral, né, Jéssica? Foi a Daiane. E aconteceu esse imprevisto na hora, a gente jamais imaginava que um estilete ia quebrar numa hora H. Serviu de experiência, serviu de bagagem aí, que agora a gente pegou um trauma, né? Esse dia mesmo eu escutei uma treinadora, Carol Nogueira, falando, agora em São Paulo, ela falou, olha, a gente usa barbante, olha aqui o nosso barbante, porque desde aquela vez que quebrou o estilete do Brasil, a gente usa barbante. Aprenderam com erro, né? Pelo menos ajudou a isso. Aí, após essa competição, a gente sempre usou o barbante, não mais aqueles ferrinhos, né, que coloca entre o estilete e a fita. Mas não era esse o nosso foco principal, até porque quando a gente fez o nosso planejamento era visando os Jogos Pan-Americanos, e quando a gente foi depois do Campeonato Mundial foi um baque pra gente, claro, a gente ficou triste, mas seguimos o nosso trabalho e a gente conquistou as 3 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011. Sim, foi incrível mesmo. Eu lembro de ter ficado muito triste por não estar presente, né? Eu queria muito, mas também não era para ser, né? E graças a Deus, depois de 4 anos, eu tive a oportunidade de realizar esse sonho também, né? Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. E foi uma competição também que me marcou muito, e eu acho que você também, né, Camila? Porque foi nesse ano que nasceu a Maria Clara, né? Várias pessoas me mandaram perguntas agora no Instagram perguntando sobre a Maria Clara. Se a Maria Clara ia fazer ginástica. Maria Clara é um show à parte. Sim. Com certeza, né? Essa competição também foi muito especial e queria que também você falasse um pouquinho sobre ela, sobre os Jogos Olímpicos e também sobre a preparação de vocês agora para Tóquio, né? Que já estamos no ano olímpico e com certeza vocês estão se dedicando muito e se preparando muito, né? Bom, Maria Clara é um show à parte. Eu fiquei grávida, né, e até o último dia, um dia antes dela nascer, a gente estava lá no ginásio. Você estava, né, Jéssica? E ela nasceu no momento que a gente estava nesse ciclo olímpico com Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, enfim. E ela com 1 mês de idade, a gente já foi para o ginásio, já tinha o quartinho dela, então ela cresceu dentro do ginásio, em companhia das meninas aí diariamente, e assim já seguiu 5 anos, né, da vida dela criada dentro do ginásio. Ela agora, né, ano passado que a gente
eu levei ela algumas viagens com as meninas, que ela começou a entender, porque até então ela achava que ela era uma das ginastas da seleção. Não sabia que era nosso mascote. E porque a gente viajou e ela não entendia por que ela não entrava na quadra para competir. As meninas entravam e ela não. E ela abria o bocão e chorava: eu quero entrar na quadra, eu quero entrar na quadra. E eu ficava explicando que não, é só ginastas quando representa o país depois que tem 16 anos. E aí ela via as criancinhas lá na Rússia, né, entrando na quadra: eu também quero entrar. E eu falava: não, aqui só pode criança que nasceu na Rússia. Aí ela falava: então quando for no Brasil eu posso apresentar. Eu: sim. Aí eu prometi 1000 coisas para ela, que quando a gente fosse para Londrina, né, depois do Campeonato Mundial, ela ia apresentar, porque era no Brasil. E assim ela apresentou. E aí se não apresentar. Então é muito bom, né? Ela traz uma alegria dentro do ginásio. É surreal. A gente falou hoje, quando ela chegou, parece que veio uma luz, assim, nossa, que alegria, todo mundo mudou assim o rosto. E foi muito legal, assim, porque eu acabei vivendo a mesma história que eu vivi no passado, mas com ela, né, que eu não abri mão. Na época, quando eu tive o João Lucas, eu não poderia levar ele nas viagens, né, não tinha como, ginasta, né? Mal cuidava de mim, tinha que cuidar de mim, disciplina, horário, dormir, enfim, descansar. E com ela eu consegui, assim, como treinadora, eu consegui levar ela junto comigo e briguei muito para levar, assim, sempre ela tá presente junto comigo, porque a gente viaja muito, passa muito tempo fora e eu não queria repetir sabe muito, história. Sabe muito o que passou com o João Lucas e meio que quis fazer diferente com ela, né? Se tinha a possibilidade de fazer de outra forma. Exatamente. E em 99 a gente ganhou medalha de ouro, né? O João Lucas tinha 5 meses na época, e depois em 2015 a gente ganhou as medalhas de ouro com a Maria Clara com 5 meses também. Uau! Ela é nosso mascotinho, nosso chaveirinho aí da sorte. Ela ama as meninas. Agora que ela é maiorzinha, Jéssica, ela vem aqui no apartamento, as meninas ficam brincando com ela, ela traz as bonecas, porque tem ginasta aqui que brinca de boneca. É LOL pra todo lado. Teve a época da Ladybug, teve a época da Elsa, minha filha, agora é LOL. E acabou que ela ficou muito conhecida. Eu até fiz o Instagram dela, mas eu não consigo dar conta nem do meu, nem do dela. E ela mesmo que grava os vídeos, né? Ela vai para as viagens, acho que quem segue ela vê, assim, tudo ela grava. Hoje ela me perguntou quantos seguidores ela tinha. Então, é que eu não tenho tempo, mas senão seria mais legal, porque todo mundo também, assim como te perguntaram aí várias coisas, me perguntam também, quer saber dela, e é legal, né, porque é diferente, é especial, né, porque tem a vida dela, a história se confunde com a nossa, com a das meninas, e hoje... Ela vive a mesma vida que a gente, só que não é ginasta da seleção. Semana passada ela veio aqui, tava brincando, daí as meninas me mandaram um vídeo dela que ela tava comendo a alimentação delas. Daí eu falei assim, mas ela tá gostando? Ela falou que tá uma delícia, os legumes, a salada, que é muito gostosa a alimentação dela. Quem sabe aí teremos uma futura ginasta da seleção, né? Eu falei, acho que foi hoje, eu falei que a Cássia quer ser ginasta individual de conjunto. Ela, de conjunto, eu falei, você não quer ser igual a Nath, não? Você quer ser igual a gente? Eu quero ser igual a vocês. Aí você quer ser a capitã? Ela, quero ser a capitã. É engraçado, a gente dá muita risada, é muito bom porque também a gente consegue essa alegria, né, também dentro do ginásio com a presença dela, e ela imita as meninas vão lá, nos minutinhos de folga beber água, já brinca com ela, então... E a estrelinha pra todo lado, né? A gente fala pro outro lado, ela vira e faz pro mesmo lado.
E agora, sobre a preparação, né, da nossa classificação desses Jogos Olímpicos, a gente está muito focada, a gente está trabalhando muito, as meninas querendo muito. Hoje a seleção brasileira de conjunto tem 12 ginastas e a gente está conseguindo fazer com que os 2 grupos evoluam muito. São meninas muito focadas, assim, a gente pensa agora, né, nessa classificatória para as Olimpíadas, mas também a gente pensa no próximo ciclo, porque a gente iniciou com ginastas muito talentosas, mas ainda muito novas, né, ainda sem muita experiência no conjunto, porque 1 ano, 2 anos ainda são poucos. Então, imagina como essas meninas vão estar no próximo ciclo. Então, está sendo muito bom trabalhar com elas. É uma nova geração que tem aquele brilho nos olhos, que quer muito estar aqui, que quer muito defender a nossa bandeira. Então, acaba sendo mais prazeroso, né? A gente trabalha muito das 8 da manhã às 8 da noite, quase, né, Débora? E mesmo assim, tá todo dia, todo mundo muito à vontade. E eu acho que com isso a gente vai conseguir grandes conquistas aí para o nosso país. A gente abdicou de muitas coisas para agora no final do ano, nossas férias, nosso ano novo em família, abdicamos de tudo isso para estar aqui trabalhando e acelerando nosso trabalho, porque o pré-olímpico já vai ser em maio, né? Então, pré-olímpico não, classificatório para as Olimpíadas do Campeonato Pan-Americano. Então, a gente está, assim, a 100 por hora, 200 por hora, trabalhando muito. Aí, amanhã a gente já viaja para Moscou, que é o primeiro desafio. A gente colocou essa competição no nosso planejamento para a gente acelerar o nosso trabalho, porque algumas ginastas a gente trocou, umas saíram, outras entraram. Todo mundo tem muita dúvida porque entrou, porque saiu. Algumas problema de lesão, outras são outras são porque mérito, né? Porque superou, a gente também quer testar. E agora a gente vai ter esse primeiro panorama, né, dessas meninas que vão viajar amanhã para Moscou. E de Moscou, a gente vai para um treinamento em Israel e treinar junto com o conjunto de Israel, que já está classificado para as Olimpíadas. A gente fez uma amizade muito grande com as treinadoras de lá, né, com as pessoas, os árbitros, tudo. E eles nos ofereceram, né, estadia, alimentação, e então vai ser muito legal a gente fazer essa troca de experiência. Para as meninas é muito bom, porque também sai da nossa rotina aqui e vive uma outra rotina em outro lugar, mas também que não é muito diferente da delas, e estar lado a lado com esse país que tem história também, bons resultados na ginástica rítmica, principalmente tanto no individual, né, como no conjunto. Vai ser muito bom essa troca de experiência, que nós vamos ficar lá mês de fevereiro todo. Show, muito legal. Camila, e ano vai, ano vem, Olimpíada como ginasta, Olimpíada como assistente técnica e chega a hora de Olimpíada como treinadora. Fala pra gente dos Jogos Olímpicos de 2016, como isso te representou, como foi bom pra você, o que você sentiu, conta pra gente sua experiência. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, acho que vai ser assim, guardado assim com 7 chaves dentro do meu coração pro resto da vida. Essa experiência que a gente teve a oportunidade de viver, eu acho que é única, né? Quando que a gente vai ter uma outra oportunidade de ter uma Olimpíada no nosso país? Não sei, e a gente falou muito isso para as meninas nesses anos que elas treinaram e sacrificaram e tiveram a oportunidade de ter essa experiência, porque é único, imagina quando, né? E no seu próprio país, eu acho que é tão mágico, assim, que eu não me canso de assistir aquele vídeo da série de massas e arco, que foi maravilhoso, as meninas sendo aplaudidas, o Brasil todo ali torcendo com elas, e a gente conseguindo executar aquela série tão bem. Tava engasgado, né? Porque na fita a gente teve erro que nos custou essa final, mas a gente conseguiu finalizar como deveria ser, sabe? Finalizamos em 9º lugar, as meninas lindas, maravilhosas, em quadra, sendo aplaudidas daquele jeito, ovacionado. É tão bom, porque
Eu participei como ginasta das Olimpíadas, como assistente técnica em 2004 e como treinadora em 2016. Então, é uma realização, né? Um sonho. Um currículo maravilhoso. É muito bom, assim, dá um orgulho, assim, sabe? Você trabalhar tanto, igual a gente trabalha, sacrificar, né, de uma vida normal, né? A gente fala que, né, a gente tem uma vida especial e é muito bom viver esses momentos maravilhosos que o esporte nos traz, né? Então, eu sou muito grata à ginástica rítmica, porque minha vida foi... tudo eu devo à ginástica rítmica. Então, é maravilhoso olhar para trás e se sentir realizada, né? E agora a gente está lutando por mais uma Olimpíada. Eu quero muito que vocês realizem o sonho de vocês, porque é maravilhoso, né, Jéssica, participar de uma Olimpíada, ser uma satisfação que você vai carregar o resto da vida. Então, às vezes a gente na preparação, a gente não entende, a gente quer desistir, mas quando a gente pensa em que tem uma Olimpíada pela frente, que é um sonho de qualquer atleta, a gente arruma energia, vontade, brilho nos olhos e trabalha como tem que se trabalhar, né? Porque é por isso que os Jogos Olímpicos é para poucos. Poucos têm essa oportunidade. Quem tem que agarrar com todos, com pé, mão, braço, de todo jeito para realizar esse sonho, porque é maravilhoso e você vai poder olhar quando tiver seus filhos, sua família, olhar para trás e falar, olha, eu estava nessa Olimpíada, meu nome está lá, registrado na história da ginástica, né, do nosso país. Então é muito bom, eu quero muito que muitas ginastas realizem esse sonho. Sim, com certeza, Jogos Olímpicos são uma competição inesquecível, né, e que marca a carreira de qualquer atleta. E Camila, eu quero te agradecer, né, por tudo que você fez por mim como ginasta, por tudo que você me ensinou, e também acho que o Brasil te agradece, né, por todos esses anos de dedicação, desde a época de ginasta, auxiliar técnica, treinadora, e a gente só tem a agradecer por todo o esforço, toda a sua dedicação, né, nesses anos, e dizer que a gente está na torcida, assim, por vocês, para esses Jogos Olímpicos, né, a gente está torcendo muito que essa vaga venha, né, para que vocês consigam realizar os sonhos, e que você continue trabalhando e ajudando meninas como eu, como a Débora, né, e como talvez a Maria Clara, a realizar os seus sonhos e seus objetivos, né. Muito obrigada mesmo. Nossa, muito obrigada por ter participado desse nosso episódio do podcast. Você é nossa treinadora, só a gente sabe o quanto você trabalha e se dedica pela ginástica do nosso país. E dá sempre, todo dia, o seu 100%, o seu máximo em prol de nós, em prol da ginástica brasileira. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Vocês sabem que vocês moram no meu coração para sempre. Todas as meninas que passaram por aqui. E a gente acaba criando esse amor, esse carinho que vai levar para o resto da vida. Então eu fico muito feliz e tenho muita gratidão por tudo que vocês me proporcionaram como treinadora. Agradeço por esse convite de ser a primeira. Eu acho que eu sou a primeira, não é? A gente marcou e desmarcou várias vezes, porque a rotina nossa aqui tá pesada, viu, Jéssica? Mas eu agradeço de coração e foi muito bom conversar com vocês duas. E Jéssica, você sabe que a gente sente saudade. A Jéssica, a gente, não quero mais treinar. Então tá bom, então vem trabalhar com a gente. Não, eu preciso de um tempo para viver minha vida. Então tá bom, vive a sua vida um pouco. Você sabe que isso que eu falo sempre para vocês, pra gente, tudo que a gente fizer na vida, a gente deixar sempre as portas abertas, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então as portas sempre vão estar abertas, a gente ama vocês de coração e que a gente leve essa amizade, esse vínculo que a gente criou pro resto da vida. Amo vocês, viu? A gente também te ama, Camila. Muito obrigada por estar aqui compartilhando a sua história, suas experiências com a gente, com o Brasil todo, né? Obrigada de coração.